E hoje, sexta-feira, é dia do nosso quadro Notícia Cultural. E o nosso quadro é com a jornalista Nájila Santos, que está chegando aqui no estúdio com várias dicas para quem vai curtir o final de semana em casa, né? Que é uma dica de um bom livro, de documentário também, né, Nájila? Então a Nájila está cheia de informação. Boa noite, Nájila, seja bem-vinda. Boa noite, Geandra. Boa noite para você que está nos assistindo. Notícia Cultural está começando com indicação de livro, como a Geandra já antecipou, e indicação também de documentário. E olha só, Geandra, tudo piauiense. O nosso quadro, né, a gente visa isso, né, fortalecer, né, impulsionar essa questão da escrita, a questão da arte, do cinema, né, valorizando os artistas do nosso estado. E a gente vai começar pelo quê, Nájila? Pelo livro, Geandra. Livro de um autor piauiense, Nelson Nery. Ele lançou recentemente esse livro, Geandra, que é um livro que fala sobre 7 cidades. 7 cidades, Geandra, você conhece o Parque Nacional? Eu fui lá, acho que criança, pelo passeio da escola. Lá em Teresina, muitas escolas desenvolvem essa atividade, né? Conforme a atividade vai conhecer as 7 cidades. Inclusive, tem 2 lá que a gente não pode conhecer, né? Não tem uma só supervisão. Tem que ter uma supervisão. Então, a maioria das escolas conhece. Eu conheci as 5 das 7 cidades, Nájila. É bem interessante lá. É sobre isso o livro? Sim, Geandra. O Parque de 7 Cidades, Geandra, ainda tem, não é muito falado, né? A gente fala sobre o Nacional da Serra da Capivara, mas não fala tanto do Parque de 7 Cidades. Mas também é um parque arqueológico do Piauí, muito bem reconhecido pelo acervo que ele tem, o acervo que ele possui de pinturas rupestres e também pelo acervo turístico que ele é. Hoje ele é um parque que recebe muitos visitantes, que inclusive precisa ter um guia turístico para poder você conseguir visitar o parque, como você mesmo falou, né? E esse livro, Geandra, ele faz um misto. O nome do título é A Serpente Esplumada em 7 Cidades. Aí você vai dizer se é uma curiosidade desse título, né, Geandra? A Serpente Esplumada. A Serpente Esplumada era uma espécie muito admirada pelos astecas e pelos maias. No período deles, né? Era uma espécie religiosa e mitológica que era admirada por eles. E esse livro, ele faz uma junção, uma ligação entre o México e o Piauí, e o Nelson Nery, ele tenta reunir essa história junto de um romance retratado em 7 cidades. Então ele faz uma ligação de 7 cidades com a ligação do Piauí com o México, e ele retrata dentro de um romance com esse livro, A Serpente Esplumada em 7 Cidades. Serpente esplumada, esse animal... Emplumada, né? Serpente emplumada, né? Emplumada, de 7 cidades, do México, né? Admirada pelos astecas, e ele faz essa junção como se ela estivesse em 7 cidades, para tentar linkar esses 2 temas e retratar dentro do livro. Só para quem está em casa, a gente estava falando desse parque, né, de 7 cidades, fica ali na região norte do estado. É Piracuruca? Isso, é o município de Piracuruca, né? Fica em torno de uns 200 quilômetros, né, de Teresina. Sim, Geandra. E esse livro ele foi lançado recentemente. Para quem quiser adquirir, é só entrar no Instagram do Nelson Nery, @NelsonNery. Tem lá um link para você adquirir o livro, e também lá também tem um link que direciona para o WhatsApp dele, que faz com que você consiga adquirir esse livro. Mas também, para quem é de Teresina e esteja acompanhando a gente, pode adquirir também na livraria Entre Livros, que é onde tem disponível o livro físico do Nelson Nery, Geandra. Tem algum vídeo dele? Tem sim, o Nelson Nery entra em contato com a gente para mandar uns videozinhos explicando mais ou menos do que se trata esse livro. Vamos conferir. A Serpente Plumada é um romance de aventura, onde eu especulo que o personagem Ramon Carrasco, um arqueólogo do sul do México, cidade chamada Mérida, ele descobriu um códice. Códices são livros antigos dos maias, onde dá uma pista de uma possível viagem em 1224, de Chichén Itzá para 7 cidades. É verdade? Existiu isso mesmo? Quem ocupou 7 cidades? Foram vikings de Martians? Foi os fenícios de Schwarzenegger? Foi o ET do Van Dijk? Em meio a tantas especulações, eu faço uma brincadeira dessa possibilidade dos maias terem estado aqui em 7 cidades, trazido o seu deus principal, a serpente emplumada, e enterrado num lugar determinado, que o livro comenta, possivelmente no buraco do solstício,
um lugar mágico em Sete Cidades, onde todo dia 21 de junho, um raio de luz às 6 horas da manhã passa e entra numa pedra ao contrário chamada Cara do Diabo. Tudo isso está no livro e um pouco mais, falando do México, falando do Brasil, falando de Teresina, comida, bebidas e um pouco de aventura. Que bacana, né, Nádia? Uma mistura de culturas que ele faz nesse livro. E para quem quiser adquirir, como eu tinha falado, na livraria Entre Livros, em Teresina, a loja física desse livro, ou pelo WhatsApp no número 86999283251, ou mais informações no @nelsoneri.escritor. Essa foi a indicação, Giandra, de livro bem curioso. E o documentário, Nájila? Giandra, é um documentário que fala sobre o surgimento de Teresina. Você que é teresinense, eu acho que é uma ótima você conhecer esse documentário. Olha, que bacana. A Camada das Águas Invisíveis. Bem interessante o título, Giandra. Ele fala do ligamento entre o Rio Poti e o Rio Parnaíba e fala desse surgimento da cidade, fala de como foi que se deu o surgimento não só da perspectiva social, porque Teresina foi uma cidade projetada para ser a capital do Piauí, mas também no sentido de meio ambiente, falando sobre o meio ambiente, sobre essa junção dos rios, desse surgimento, da transferência da primeira capital do Piauí, Oeiras, para a capital Teresina. Então, é um contexto que fala sobre a história de Teresina. Fala Olha aí, sobre um ponto turístico, né? Sim, a Giana, ponte virou metálica. um grande Agora já ponto está mostrando Oeiras, né? A primeira capital. Exatamente, eles falam dessa transferência da primeira capital do Piauí para Teresina, como foi que surgiu essas ideias. Inclusive, esse documentário foi produzido por arquitetos, Giandra, por arquitetos que analisam essa estrutura que foi feita para Teresina. Olha aí, a igreja que fica no centro da cidade, no centro de Teresina. E a cidade começa lá, Teresina, ó, essa aí já é a parte histórica. Tem a ponte metálica e aquela parte histórica é onde começa o bairro Posto Velho, né? Que é o primeiro bairro de Teresina. Inclusive, numa imagem que a gente estava acompanhando aí, olha, isso aí já é no Posto Velho, né? Que lá tem como é que se diz, as... Troca-troca? Não, troca-troca já fica no centro. Essa parte aí, já do Posto Velho, é onde é construída, é fabricada, né? Aquelas peças em cerâmicas. É onde começa lá a questão do surgimento da capital. Então, Giandra, esse Camada das Águas Invisíveis é um documentário que fala sobre isso, sobre esse surgimento de Teresina, a transferência das duas capitais, o surgimento de Teresina na perspectiva social, que foi a construção dela, como a projeção dela como bacana, capital de Teresina, e também na perspectiva de meio ambiente, falar sobre o meio ambiente, falar sobre esses dois rios que faz a ligação. Eu, como muito curiosa, a primeira vez que eu fui em Teresina foi conhecer o Encontro dos Rios, e eu achei uma coisa assim fantástica. O Encontro dos Rios fica no bairro Posto Velho. É onde começa mesmo, onde surgiu, né, a capital Teresina. É interessante esse documentário até para os estudantes, né, que vão fazer o Enem, onde tem história do Piauí, né, que com certeza vai ajudar. Importante conhecer, Giandra, porque às vezes as pessoas não buscam conhecer o seu local. Né? A gente fala que sempre, a gente está sempre trazendo coisas sobre o Piauí para a gente conhecer o Piauí. Então, foi um livro falando sobre as 7 cidades, que precisa ser conhecido, um parque nacional de pinturas rupestres que precisa ser conhecido, mas também sobre a nossa capital, Teresina, mas aí um documentário para a gente estar conhecendo essa história de uma forma, Giandra, até mais leve, né? E, inclusive, tem um trailerzinho para a gente conferir de fato como é esse documentário. Bora lá! Existia uma grande nação indígena, os Tremembés. E nessa região aqui do Rio Parnaíba com o Rio Poti, onde eles se encontram, tinha uma ramificação dessa nação, que eram os índios Putis. Aqui era uma região muito privilegiada de comunicação e que comunicava o estado inteiro, porque a gente tem uma condição do Piauí, que de norte a sul praticamente você consegue navegar no Parnaíba. Vários governantes, né, tinham a tendência de mudar a capital, que era de Oeiras, para uma região próxima do Rio Parnaíba, porque Oeiras ficava a 200 quilômetros do rio. No século XIX nós temos outra perspectiva da política nacional, que é utilizar a navegação como elemento de integração nacional, tanto em termos geográficos como em termos econômicos também. Então é dentro desse discurso nacional que surge o projeto de Teresina. A
um conjunto de desejos, um conjunto de prescrições, um conjunto de vontades. Mas a história mesmo, ela é produzida, vivida e a cidade é construída pelas pessoas. A minha grande pergunta hoje, assim, como arquiteta é: será que já existia um plano para Teresina? Ok, Nájila, e aonde que as pessoas têm acesso? Gendra, bem facinho, só pesquisar até no Google ou até mesmo no YouTube, pesquisar o nome Camada das Águas Invisíveis, consegue acessar esse documentário aí, Gendra. É mais ou menos 1 hora, mas é 1 hora bem gostosa, porque é uma história bem contada, Gendra, sobre Teresina. Hoje, Notícia Cultural foi quase uma aula, né, de história do Piauí. Muito obrigada, viu, Nájila? Até a próxima semana. Até a próxima semana.